Deus fala aos nossos entendimentos e fala aos nossos corações. Abençoa-nos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito se mova aqui no nosso meio, de uma forma irresistível, poderosa, na nossa vida, no nosso viver, no nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 1. O apóstolo Pedro, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 21, ele nos diz que homens santos, profetas, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Assim eles nos entregaram estas palavras para as nossas vidas. O próprio Senhor Jesus, referindo-se às Escrituras, disse: vós tendes Moisés e os profetas. De modo que aquilo que não é lei, aquilo que não é Moisés, não é lei, isto é profecia aos olhos de Jesus e deveria ser aos nossos olhos. De modo que ouçamos esta palavra como uma declaração profética na minha vida e na tua vida. Ouçamos essa palavra. Então, no primeiro capítulo de Josué, no versículo de número 3, nós encontramos esta palavra tremenda. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés, meu servo. Mais uma vez eu digo, todo lugar que pisar a planta de nosso pé, Deus tem prometido que nos dará. Dizem estudiosos da língua hebraica que esse todo o lugar bem poderia ser traduzido como tudo, e não apenas todo. Tudo o que pisar a planta de vosso pé, vô-lo tenho dado. A Bíblia diz que pisaremos sobre cobras, que pisaremos sobre escorpiões, e nenhum mal nos sucederá. A palavra do Senhor nos diz que a nós é dado o poder para destruirmos todas as obras do diabo e nenhum mal suceda a qualquer um de nós. Diz-nos também a palavra que em breve Deus colocaria o Deus desse século esmagado, o nosso inimigo esmagado debaixo dos nossos pés. Tudo que vossos pés pisarem, todo o lugar que vossos pés pisarem, vos será dado. Seria isto uma verdade? Eu creio de todo o meu coração que esta é uma verdade e que nós temos que realmente declarar debaixo dos nossos pés.
Há uma música na Argentina que eles cantam muito, uma música de guerra, debaixo dos nossos pés. Deus tem colocado, e Deus colocará todas essas coisas debaixo dos nossos pés. Coroas são colocadas em nossas cabeças, mas o grande privilégio nosso não está em sermos coroados, nem em mantermos a coroa sobre a nossa cabeça, com as quais somos nós honrados. A maior honra que nós temos é, uma vez coroados, podermos tirar as coroas de nossas cabeças, como os 24 anciãos, em Apocalipse, e depositar nossas coroas aos pés do Senhor. Porque os pés do Senhor Jesus são mais dignos destas coroas que as nossas cabeças. Mas é interessante que caminharemos nós naquela cidade celestial, e nos diz que as ruas daquelas cidades são de ouro, e nós caminharemos sobre elas, e todo o lugar que pisar a planta de vossos pés, vô-lo tenho dado. Por isso Deus faz ruas de ouros para que caminhemos. Mas eu volto a dizer, se de fato podemos traduzir como todo lugar e tudo que pisar a planta de vosso pé, vô-lo tenho dado, teríamos que ter uma confirmação bíblica sobre isto. Uma vez falou Deus e 2 vezes eu ouvi isto. Então, o que Deus fala, Deus confirma, para que o testemunho seja verdadeiro, seja real. E se nós vamos e lemos o que está escrito, venha comigo, no Salmo de número 8, falando sobre o homem, falando sobre a criação do homem, falando sobre o propósito de Deus para o homem. Veja, a própria palavra diz: que é o homem? Que é o homem? E diz-nos a palavra no versículo 5: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, ou em outra versão, do que os anjos. E de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão. E sob, eu quero que você preste bem atenção nisso que diz o versículo 6. E sob seus pés tudo lhe puseste. Aleluia. Sob seus pés tudo lhe puseste, e tudo que pisar a planta de vosso pé, vô-lo tenho dado. Sob os seus pés tudo puseste, tudo. Quando Deus começou a ministrar isto ao meu coração, eu comecei a sentir a presença do Senhor e entender o que Deus deseja nos dar. Vivemos dias difíceis, não haja dúvidas, o mundo vive dias difíceis. Não é apenas a igreja, nós não somos do mundo,
Nós somos de um mundo vindouro, nós somos peregrinos nesta terra, mas Deus nos prometeu que todo o lugar que pisar a planta do nosso pé, Ele nos dará, e sobre tudo que pisar a planta do nosso pé, nos dará. E aqui diz, sob os seus pés, tudo lhe puseste. Então, os seus pés estão sobre todas as coisas, para que tudo te pertença. E isto é o desejo do Senhor, que deseja nos coroar de glória e de honra, porque diz, de glória e de honra o coroaste. É assim que Deus deseja nos abençoar. Veja, deste-lhe domínio sobre, acima de, superior, o que está acima, isso é sobre as obras de tua mão, todas as obras das mãos de Deus, todas. E quando aqui a Bíblia diz todas, é exatamente isso, todas. Há uma grande bênção para a nossa vida, mas os nossos pés têm que estar no lugar certo. E estas coisas têm que estar no lugar certo. O que acontece quando essas coisas estão fora do lugar certo nas nossas vidas? Porque essas coisas podem estar na nossa cabeça, através de preocupações, de aflições, de cuidados. Tudo isso pode estar na nossa cabeça. A Bíblia diz que essas coisas, quando estão no lugar indevido, essas coisas, as preocupações da vida, os cuidados da vida, diz, se tornam asfixiantes, se tornam sufocantes e sufocam até mesmo a palavra de Deus. Essa palavra sufoco, no grego, sufocar, significa afogar, porque de fato, quando nós nos entregamos a esta disposição mental reprovável, nós nos afogamos, nós afundamos, nós naufragamos, porque naufragamos o quê? Em nossa fé. Isso não foi feito para estar tomando lugar na sua cabeça. Isso foi feito para estar debaixo dos seus pés. Mas há outro lugar que essas coisas podem tomar, que é no nosso coração. Diga-me onde está o teu tesouro. Eu te direi aonde está o teu coração. Isso é onde está o coração. E o que está no coração? Quando através de paixões, quando através de ambições, quando através de cobiças, quando através de invejas, essas coisas nos dominam, porque elas tomam conta do nosso coração, que deveríamos estar guardando. E a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes de vida. Mas é também do coração que procedem as obras da carne. E então, como estamos guardando o nosso coração? Em que estamos aplicando o nosso coração? Como estamos amando com o nosso coração? O que estamos amando com os nossos corações? Então, meus amados irmãos,
A pergunta é: estão estas coisas onde deveriam estar? Perdoe-me. Estão elas debaixo dos pés? Ou estão elas no lugar indevido, fazendo peso onde não deveríamos ter peso? Ou nós dominaremos sobre essas coisas, que simplesmente são todas as coisas, ou essas coisas dominarão sobre nós. Qualquer coisa que saia do lugar devido, que é debaixo dos nossos pés, e fique no lugar indevido, ou nos nossos corações, ou na nossa cabeça, terá domínio sobre nós. Jacó, servo do Senhor, é chamado de Jacó por um motivo, porque ele nasceu seguido de seu irmão, aliás, seguindo a seu irmão. Nasceu primeiro Esaú e nasce depois Jacó. Deus havia revelado a Rebeca que o mais velho, o maior, serviria o mais novo, o menor. É interessante que Deus às vezes nos revela algumas coisas que é para que nós tenhamos a postura certa e não venhamos a andar por posturas equivocadas. Se Deus disse que assim será, deixe-me dizer uma coisa: será exatamente o que Deus disse. Nem Jacó precisava comprar o direito de primogenitura de Esaú. Nem Rebeca precisava usar algum artifício para roubar a bênção. Essas coisas, quando nós não colocamos a palavra do Senhor no que ela deve ser, o que Deus disse que será, será. O que a palavra diz que é. O que a palavra diz que acontecerá, acontecerá. E Deus não precisa da nossa ajuda. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E muitas vezes, quando nós tentamos dar um jeito, nós mais atrapalhamos e, pior, nos atrapalhamos no processo. Mas o nome Jacó é um nome altamente revelador, que foi dado por quê? Porque ele nasceu segurando o calcanhar de seu irmão. Sai Esaú, e sai após Esaú, Jacó, segurando o calcanhar, aquele que segura. Mas há uma particularidade sobre esse segurar o calcanhar. Pois sai Esaú e depois sai Jacó. Sai a cabeça de Esaú e depois sai a cabeça de Jacó. E a cabeça de Jacó sai abaixo do calcanhar de Esaú. Assim, você poderia falar Jacó, aquele que segura o calcanhar, porque ele é o que? Pisado. Ele é pisado. Jacó foi pisado. Jacó foi pisado por seu irmão. Jacó foi pisado diversas vezes na sua vida. Mas quando Deus, no val de Jaboque,
perguntou a Jacó: qual é o teu nome? Jacó vivia um dilema na sua vida, porque esta fora a pergunta que o seu pai lhe fizera antes de abençoá-lo, porque disse seu pai: o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Diz-me, quem és? E ele disse que era Esaú. E Deus não nos pode abençoar numa identidade falsa, num erro. Deus esteve com Jacó, mesmo que Jacó não tivesse consciência sempre que Deus estava com ele. Lembre-se que quando ele fugia de seu irmão, a Bíblia diz que Jacó, erguendo-se daquele sonho que ele tivera, acordando, que sonhou com a escada que ligava o céu à terra, a terra ao céu, e que os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. E ele disse: Deus estava nesse lugar, e eu não sabia. Deus estava, em outras palavras, Deus estava comigo aqui, e eu não sabia. E o fato dele não saber não impediu que Deus estivesse com ele. Deus estava com Jacó. Deus estava com ele. E ele disse: essa é a porta dos céus, essa é a casa de Deus. Deus está aqui. Deus está comigo. E se Deus for comigo, se Deus permanecer comigo, e não me faltar o que comer e o que vestir, tudo que eu receber, eu darei o dízimo. Fez Jacó compromisso com Deus. Mas naquele dia, ele foi confrontado no val de Jaboque. Qual é o teu nome? Eu sou Jacó. E Deus lhe disse: não. Você não será chamado de Jacó. Tu és Israel. Esse texto sempre mexe comigo, porque Deus pergunta: qual é o teu nome? Como te chamam? Como você mesmo chama? Ele disse: Jacó. E Deus disse: não. Tu és Israel. Nunca me esqueço do que o Espírito Santo falou comigo a primeira vez, quando eu estava lendo esse texto, e ele ministrou o meu coração, dizendo: eu não sou o que eu digo que eu sou, ou quem eu digo que eu sou. Eu não sou quem os outros dizem que eu sou, ou o que os outros dizem que eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu não sou o que eu digo a meu respeito. Eu não sou o que os outros dizem ao meu respeito. Eu sou o que Deus diz ao meu respeito. E Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu sou, não porque eu digo. Eu sou, não porque os outros dizem. Eu sou porque Deus diz que eu sou. E ali Deus disse a Jacó: tu és Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Sabe, no val de Jaboque,
nós vemos a luta de Jacó com um anjo. Você concorda comigo? E como Deus disse, lutaste com Deus e com os homens. Porque se ele dissesse apenas se referindo ao Val de Jaboque, ao momento específico, ele diria, lutaste com Deus. Quem concorda comigo? Mas ele disse, lutaste com Deus e com os homens. Porque Jacó lutou naquele momento com Deus, mas Jacó lutou desde o nascimento com os homens. E Deus disse, e prevaleceste. É muito diferente a maneira que eu prevaleço numa luta com os homens, da maneira que eu prevaleço com Deus numa luta. Porque para prevalecer numa luta com os homens, eu só prevaleço quando eu venço. Mas com Deus, a única maneira de prevalecer numa luta com Deus é perdendo para Deus. A Bíblia diz, aquele que perder a sua vida, achá-la-á. E aquele que tentar preservar a sua vida, perdê-la-á. Porque com Deus, prevalecemos perdendo. Se eu olho a luta de Jacó com o anjo, a Bíblia diz que o anjo tocou a articulação e moveu a articulação. Eu diria que quem venceu a luta foi o anjo. Mas por isso mesmo que Jacó prevaleceu na luta com Deus. E me chama a atenção que ele luta com um anjo, que a Bíblia diz, e um homem lutava com ele. E depois diz do anjo. E no final diz Deus. A revelação foi crescente. Parecia um homem, era um anjo, mas de fato era Deus. E Jacó, perdendo para Deus, prevalece com Deus. Mas por que lutaste? Por quê? Porque você tem que se levantar. Você tem que mudar a sua postura. Você tem que lutar. E então prevalecer. Meus irmãos, há toda uma conquista nos esperando. Vidas para serem salvas, pessoas para serem libertas, famílias para serem conquistadas, um evangelho todo para ser pregado nos 4 cantos da terra, mas nós temos que nos levantar e lutar. Essa palavra, se levantar e lutar, aquela palavra, aleluia, que na parábola do filho pródigo, o filho pródigo, humilhado, disputando a comida com os porcos.
Você já viu o porco comendo? Você sabe o que é tirar a comida que um porco está comendo? Você sabe a voracidade de um porco comendo? E não pense que porcos não mordem. Mordem. E ferem. E têm presas agudas, afiadas. E porcos podem ser grandes. Podem ser muito grandes. Podem pesar mais de 200 quilos. Podem chegar a um peso absurdo de meia tonelada. Eu me lembro de uma vez, caminhando pela Itália, que estavam nos conduzindo, um cheiro terrível, como 20 caminhões de lixos abertos. Eu disse, de onde vem esse cheiro? E quando olho na minha frente, porcos, mas porcos grandes. E eu fiquei imaginando aquela manada de porcos, e fiquei imaginando o pobre do filho pródigo, disputando com aqueles gigantes para comer. E ele, no meio de toda aquela situação, pisoteado, mordido, ferido, machucado, ele tomou uma decisão de coragem. Ele disse: eu me levantarei e irei. Ele mudou a postura dele. E ele venceu. Levantar-me-ei e irei. Até quando você ficará sendo pisado? Eu não sei para quem eu estou falando esta palavra, mas eu sinto que Deus está falando essa palavra para alguém. Levante-se. Levante-se e vá, porque o teu Pai te espera com um banquete. Levantar-me-ei e irei. Eu não ficarei aqui sendo mordido, humilhado, pisado, pisoteado, machucado, faminto, enfraquecido, sujo. Eu me levantarei. Esse não é o teu lugar. Eu quero dizer, talvez haja umas pessoas que estejam como seria a palavra, se afundando ainda mais na lama. Há uma mão erguida para você nesta noite. Eu chego a ver a mão de Deus estendida para pessoas que estão na lama, humilhados, pisados, com sangue, com hematomas. Mas há uma mão que se estende para você e que diz: filho, este não é o teu lugar. Estas coisas todas têm que estar debaixo dos seus pés. E não você debaixo dos pés dessas coisas. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus tem um propósito para você. Deus tem uma palavra de salvação hoje aqui. Há pessoas que podem sair das drogas, do vício, da humilhação. Há pessoas aqui que estão nos ouvindo, pessoas pela live que estão nos vendo e escutando. Deus está com a mão estendida para você. Saia desse lugar, levante-se e venha para a casa do Pai. Venha para a casa do Pai. Venha para a casa do Pai.
Aleluia. Não tenha, meu amado irmão, você que é de Cristo, não tenha essas coisas na tua cabeça. Não ande você ansioso, preocupado, angustiado, temeroso. A Bíblia diz: Deus sabe que necessitais de todas estas coisas. E não diz apenas Deus, diz o vosso Pai. O vosso Pai sabe que necessitais de todas essas coisas. E Jesus disse em outra oportunidade: se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quando eles vos pedem, quanto mais o vosso Pai dará boas coisas, se pedirdes. Tire isso da tua cabeça. Se a ambição, se a cobiça, se as paixões, a gente que é apaixonado, e assim, através das paixões, é dominado. Se isso está no teu coração, tire isso do teu coração agora. Ponha o teu coração onde o teu coração tem que estar. Filho meu, diz o Senhor, dá-me o teu coração. E amarás ao Senhor teu Deus de todo o vosso coração. E ponha estas coisas onde essas coisas de fato devem estar, de uma vez por todas, debaixo dos nossos pés. Eu sinto uma bênção de Deus extraordinária aqui. Isso não é uma palavra de efeito, isso é uma palavra de fé. É diferente. Eu estou vendo Deus fazer uma obra maravilhosa. E eu verei Deus fazer uma obra maravilhosa. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu enxergo pela fé esse ministério, essa igreja, transbordando de vidas. Eu sei, nós temos que tomar os cuidados por causa do momento que estamos vivendo, de pandemia. Mas pandemia não pode me impedir de ganhar almas, de libertar vidas, de discipular pessoas. Deus fará o que for necessário. Sabe? Nós conversávamos com a missionária Edmeia Williams e ela nos chamava a atenção por uma coisa interessante sobre o profeta Jonas. Jonas que fugiu da presença de Deus, Jonas que fugiu de seu ministério, Jonas que queria fugir de Deus, e ninguém foge de Deus. E se Jonas desistiu do seu ministério, Deus não desistiu de Jonas. Eu digo que ovelha, quando se desvia, o pastor vai buscar, mas profeta, quando se desvia, Deus vai perseguir. É um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente. E o interessante, chamava a atenção a missionária Edmeia Williams, e quero dar honra a quem de fato falou, é que aqueles homens pagãos, fizeram o que Jonas não fez. Adoraram a Deus
invocaram a Deus, isso está tudo na Bíblia, e sacrificaram a Deus, e ainda fizeram votos a Deus. Que coisa extraordinária! Que o homem que conhecia Deus, que sabia como invocar Deus, que sabia como adorar a Deus, que sabia como sacrificar a Deus, que sabia como fazer voto a Deus. Esse homem não fez nada, mas aqueles homens que não conheciam a Deus fizeram tudo. Eles não ofereceram sacrifícios aos seus deuses. Eles não fizeram votos aos seus deuses. Eles fizeram sacrifícios ao Deus de Jonas, e eles fizeram votos, eles se comprometeram com Deus de Jonas. Olha, naquele dia eu acho que o Espírito Santo olhou e disse: tem alguma coisa boa nesses gentios, e aqui estamos nós. Tem alguma coisa boa nesses gentios. Que essa gente que não me conhece se compromete comigo. Deus, naquele momento em que Jonas disse: me atire ao mar, e ele foi atirado finalmente ao mar, e aqueles homens pagãos, não queriam jogar Jonas, disse: não pode ser, não. Seria muito simples, né? Joga, isso é só isso. Eles jogaram a mercadoria, eles perderam o lucro, mas Jonas eles não jogaram, até que não houve saída, até que eles ficaram convencidos, e eles jogaram, e aquele grande peixe o engoliu, e um milagre aconteceu. E Jonas, que não queria levar a palavra profética a Nínive, levou a palavra profética a todo o mundo conhecido e não conhecido, porque daquele dia em diante ficou marcado o sinal de Jonas, a grande profecia que Cristo viveria a mesma realidade, como Jonas 3 dias no ventre do grande peixe, Jesus no ventre da terra. Que coisa tremenda para mim. Que Deus tem um milagre esperando para acontecer. E se Deus é capaz de fazer um milagre como aquele acontecer, Deus é capaz de fazer qualquer milagre acontecer para nos salvar, para trazer uma solução para a nossa vida. Deus deu uma solução para a vida de Jonas, e Deus tem uma solução para a minha vida e para a tua vida. Não deixe as coisas estarem na tua cabeça. Não carregue as coisas na tua cabeça. Tem gente que não tira o pensamento de certas coisas. Não leve as coisas no peso no teu coração. Sabe, quando as coisas estão na minha cabeça, elas estão endurecendo a minha cerviz. Literalmente vão me dar torcicolo. Quando elas estão pesando no meu coração, elas estão roubando vida de mim. Você sabe que o que mais mata não é a Covid. O que mais mata não é o câncer. O que mais mata não é nenhuma dessas enfermidades, não é a AIDS, que é
uma epidemia muito maior do que a própria Covid, é que a Covid é uma epidemia que está aí acontecendo. E a AIDS é uma epidemia que nós aprendemos a conviver com ela, mas ela é uma epidemia terrível. O que mais mata não é nada disso. Sabe o que mais mata no mundo? O estresse. É a primeira causa de morte no mundo. O estresse. Há pessoas que estão com tanta coisa no seu coração que o seu coração está inchado, está doente, está enfermo. Essas coisas têm que ir para o seu lugar certo. E eu volto a ler o Salmo de número 8. Salmo de número 8. Versículo de número 6. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob, debaixo dos seus pés, tudo lhe puseste. Tudo, não apenas todo lugar, mas todo lugar e tudo puseste debaixo dos seus pés. E tudo, e sobre tudo, e sobre todas as coisas que estiverem os nossos pés pisando, Deus nos tem dado. Quem pode dizer amém a isto? Amém, no nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu entrego, Pai, aleluia, esta palavra, e eu declaro, Senhor, a vitória completa na vida de todas as pessoas agora. Que os nossos pés pisem em todo lugar e que todas as coisas estejam debaixo dos nossos pés. Abençoa-nos, ó Pai. E que aquele que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, aceite já, aqui, agora, hoje, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.